aqui, segunda temporada, Inovação para o Futuro, tema de condomínios. E a gente está aqui com pessoas incríveis que sabem muito desse tema, afinal, a pauta do Secov também é essa, condomínios e mercado imobiliário para o estado de Goiás. Agora com aqui, Carla Sayum. Obrigado por você estar aqui, Carla. Eu que agradeço o convite. Olha que honra estar aqui do seu lado e poder falar com o público. Honra minha. Nossa, muito obrigado mesmo. A Carla, ela é jurista, ela é advogada e ela também é uma das diretoras aqui do Secov, responsável pela Câmara de Conciliação. A gente vai conversar sobre esse assunto de conciliação. Então, assim, primeiramente, Carla, como que você iniciou nesse processo da Câmara de Conciliação? Faz muito tempo? Olha, a gente vai entregar algumas idades aqui. Olha, imagina, a primeira pergunta já é essa. Bom, na verdade, eu sou advogada, né, há 26 anos e eu sempre busquei algumas formas para que a gente resolvesse os conflitos que nós temos de uma forma, com mais especialidade, um meio mais rápido, menos sofrido, né? Porque quando a gente fala em justiça estatal, a gente sempre pensa, ai, como vai ser? E sempre aquela coisa, vai demorar, né? Perfeito. Ai, vai demorar, é melhor fazer um péssimo acordo do que continuar com a demanda. Olha que frase ruim essa. Ah, então, um péssimo acordo é um péssimo negócio e você vai levar isso para a sua vida. E nessa perspectiva, a gente tem uma legislação brasileira que a gente imagina que é de agora e não é, que é a lei de arbitragem, né? A gente teve ela lá, imagina, na Constituição do Império. Depois a gente entrou em desuso. Mas como o Brasil cresceu muito e teve a globalização, o Brasil então entendeu a necessidade de criar outras formas de solucionar que não fossem dentro do Estado. Nossa, cara, mas a gente está falando de grandes negócios. Também não. E por consequência disso, o Tribunal de Justiça, o CNJ veio com aquela conciliar é legal. Você lembra? Conciliar é legal. Eu também acho. Só que era só lá dentro do judicial, ou seja, estatal. A partir desse momento, houveram movimentações de vários setores, e aí a importância do Secov, entendendo o mercado imobiliário, e disse, por que nós não vamos resolver aqui? Por que nós não vamos fazer, então, uma Câmara para resolver as nossas questões, com pessoas especializadas? E isso aconteceu em 1996. Já aqui, neste Secov, pensando em soluções antes mesmo da legislação, a arbitragem está sedimentada, entendendo exatamente quem sofre somos nós, conhecemos o processo, nós podemos nos resolver. E aí sim, a gente criou essa Câmara e eu, também jurista, estava no OAB, dissemos assim, vamos então trazer isso, vamos utilizar? E hoje nós estamos aí com diversos procedimentos sendo resolvidos, mais de 90% deles é de forma conciliatória, sem a frase, melhor conciliar e fazer um acordo, desse um péssimo acordo, né? Ou seja, tiramos essa fase, trazendo autonomia entre as pessoas. Isso não é bom? Isso é muito bom. É positivo porque, no fundo, eu ainda, como um defensor da humanidade, eu acredito que todos querem o melhor. Né? E assim, a gente quer resolver de forma positiva, a gente quer o cidadão realmente que ele tem uma dignidade, um olhar assim para o futuro e quer ser benquisto, né, nesse sentido, ele está ok. Ele quer essa resolução rápida e prática. Sim. Mas vamos lá, assim, quando iniciou, doutora Carla, no caso, já teve alguma demanda que você viu que estava assim, muito difícil e que teve que ter um contorno jurídico ou alguma coisa relevante que você possa compartilhar com todo mundo? Olha, imagine num condomínio, né? Vamos trazer para a vida do condomínio, né? Você tem ali, você investe na sua casa, você traz sua família, com a sua família você traz todo um conjunto, sua história, sua etnia, seus hábitos, né? E aí você tem um vizinho de um jeito, o outro. Então, você tem uma comunidade. A gente tem condomínios com mais de 100 famílias, 200 famílias. Alguns condomínios equivalem, vamos dizer, quase um município, né? Porque você tem condomínios com 5 mil, 20 mil pessoas. Então, é inegável que nós vamos ter conflitos. É muito difícil. E eu falo que conflito é um cisco no olho. Olha é um só. cisco no olho, não é? Incomoda, tudo mais. Então,
Quando você tem toda essa demanda, você tem questões muito importantes que estão sendo tratadas, de pessoas que vão continuar vivendo ali. Não é um problema isolado. E esses problemas eles podem ser globais, eles podem ser individuais. E a nossa preocupação é como resolver isso para que não seja apenas, vamos dizer assim, mais uma coisa que a gente vai deixar aqui, que depois ela só vai crescer e vai aumentar, e isso vai em uma dimensão que nós estamos vivendo hoje, que são essas pessoas que estão se batendo, né, tendo conflitos assim físicos, porque elas querem resoluções rápidas e todo mundo tem um direito maior que o outro. A tentativa dessa conciliação, quando a gente traz as pessoas, é dar autonomia. Quando o filho da gente está crescendo, a gente fala assim para ele: você agora é maior de idade. Você é responsável pelo que você faz. Obrigada. Você é responsável pelo que você faz. O que a gente quer trazer para as pessoas é essa autonomia de decisão, de não ter que ter um terceiro para te falar assim: você está errado, meu amigo, você está certo. Porque não é assim que a gente constrói uma sociedade com mais consciência. E quando a gente fala de direito, a gente acha que é uma coisa tão, né, assim, que não é usual. É isso aqui que a gente está falando, né? Eu te falo, você me ouve, eu entendo o seu problema, mas eu entendo o seu limite. E a gente tem uma convenção. E que a gente precisa trabalhar nisso para viver melhor. E quando a gente entende esses papéis, entende essas nossas obrigações, se faz, então, uma forma melhor de conciliação. E não só uma conciliação de documento, mas de convivência. Porque condomínio é convivência, são os cons, né? Convivência, comunidade. Então, esse é o nosso interesse. E se faz muito bem aqui na nossa Câmara. Muito legal isso, até porque o conciliador ele tem que ter uma visão global e entender que vai ter uma continuidade daquilo ali. Mas indo para um lado mais técnico, eu já tive assim algumas indicações jurídicas, né, de alguns advogados que passaram pela empresa, de que alguns falavam assim: olha, não vá pela Câmara de Conciliação, porque se você não conciliar, depois você vai ter que reiniciar e restartar o processo todo na Justiça Comum. Então, ele teve alguns que falaram assim: corte a Câmara de Conciliação e já vá direto para a comarca de Goiânia. E depois tem outros que falavam assim: vamos para a Câmara de Conciliação, porque na Câmara de Conciliação ela é o fator que depois você tem um instrumento que você pode dar entrada direto como algo mais simples que não foi resolvido na primeira instância. Então, assim, para desmistificar isso e para a gente conciliar de uma forma assertiva, como que você vê esses dois posicionamentos? Primeiro, a sua pergunta é excelente, né? Eu acho que essa é uma pergunta que tantas pessoas se fazem. Mas por que eu vou escolher uma Câmara de solução, né, de conflitos? Aí você pode ter mediação, a conciliação e até arbitragem. Eu digo por vários motivos. Você pode ter essa cláusula dentro do seu contrato, dentro da sua convenção, porque pode nascer dentro da sua convenção de condomínio, no seu estatuto, na prestação do seu serviço. Primeiro, porque pela especialidade. Então, você vai ter um local que ele tem uma especialidade naquele caso. Você não vai chegar em algum lugar, e aqui não com demérito ao estatal, que ele é fundamental, mas você vai ter um lugar que as pessoas já conhecem do que você está falando. Depois, a agilidade disso. Você, quando entra, você já tem todo um ritmo, todo um procedimento do dia que vai começar, como é que vai ser. Então, você tem, assim, uma visão maior do tempo que isso vai acontecer, que é bom também. Depois, o sigilo, né? Olha, a gente não precisa colocar as nossas demandas todas no poder estatal, porque nós podemos tratar isso de forma particular. E o melhor disso, eu escolho, se eu for para uma arbitragem, quem vai julgar. Lá no estatal, eu tenho o juiz e ele é togado, ele tem todos os seus direitos. Mas aqui eu falo assim: não, eu quero aquele especialista, a outra parte. Então, eu vou indicar um outro especialista. E você tem um corpo de pessoas qualificadas para isso. E o que favorece muito, porque são pessoas treinadas. Aí você fala assim: por
que tem alguém que pede para tirar ou colocar? Primeiro ponto que você tem que entender. Eu tenho motivos para ter uma cláusula compromissória, arbitral. Esse escopo está dentro dessa Câmara. Tem várias câmaras. Tem Câmara de Comércio, tem Câmara de Importação, tem câmaras de grandes negócios, agrário, especializadas. Mas se o seu problema é, por exemplo, de um condomínio, você está num local que te acolhe e te recebe com esses especialistas. Um custo menor, uma agilidade maior e como eu disse, com uma rapidez e um procedimento mais claro, um procedimento que as pessoas conseguem acompanhar. Nós podemos estabelecer, por exemplo, prazos. Imagina, nós podemos ter prazos, né? Então, isso traz uma proximidade maior entre todos. Existe aí um conceito melhor de construir uma solução. Bom, não construímos a solução, alguém vai ter que dizer qual é o melhor direito. Mas toda essa fase, ela foi trazida a você. Então, esse é o ponto central para que você faça uma opção por uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral. Super show. Gostei do construir uma solução, porque as soluções elas são construídas, né? Sim. E de forma técnica também um pouco mais, doutora Carla, como que funciona essa questão do árbitro? Todo árbitro, ele já foi, ou vai ser, ou ele quer ser um juiz? Como que funciona essa seleção dos árbitros que existem nas câmeras? Bom, na verdade, o árbitro, ele não tem essa, vamos dizer assim, como de futebol. Vamos lembrar do árbitro de futebol? Perfeito. Aonde que ele tem um comando? Dentro do campo. Saiu dali, ele é outra pessoa, ele tem outra função, ele tem outro trabalho. Vamos imaginar isso para um processo arbitral. Uhum. Eu tenho a confiança de alguém. Quando é um juiz que é determinado. O árbitro é da confiança. Olha, eu confio em você para ser a pessoa que vai olhar e julgar. Então, não existe profissão árbitro. Existe nomeação do árbitro, que é uma escolha. E aí as câmaras têm especialistas, né? Que são pessoas que estão ali para poder ser nomeadas e então para analisarem aquele procedimento. Naquele momento, somente naquele momento, ele é o juiz daquela causa, que a gente fala juiz arbitral. Acabou ali? Tchau, eu volto a ser a Carla, eu volto a ser advogada. E aí vamos supor que eu precise de um engenheiro. O engenheiro pode ser árbitro? Sim, ele pode ser naquele momento. Eu preciso então de um médico? Sim, ele pode ser. Um agrônomo? Olha que maravilha. Então, eu tenho casos que eu preciso desses especialistas. Em vez de eu nomear lá o perito que seja, eu trago ele para julgar, porque ele conhece da matéria, é técnico dele. Então, não existe essa questão. Eu sou o juiz arbitral. Cuidado, não é isso. Eu tenho árbitros ligados a algumas câmaras. Posso ter um árbitro que não é ligado à câmara? Posso. Posso eu e você dizer assim, estou com um problema nós dois. Vamos eleger um árbitro? Vamos. E qual que é a causa? Direito patrimonial disponível. Ou seja, aquilo que a gente pode dispor entre nós. O que não pode, aí a gente não pode. Aí tem que poder estatal, que está preparadíssimo também. Que incrível isso. Então, na verdade, é uma inteligência coletiva, pode-se dizer dessa forma. É a forma mais transparente de você resolver uma situação, até porque as pessoas que estão envolvidas, dois estão com o emocional envolvido e um está com totalmente técnico naquela solução. Você tem um tribunal, né? E você fala, olha, eu tenho da minha confiança a pessoa, você tem a sua. E essa é uma boa escolha. Nessa hora, você confia nessa pessoa. E aí você tem um tribunal, o presidente que seria. E aí os três vão decidir a causa. E você não tem 3 advogados, você tem 3 especialistas olhando aquele problema. 3 especialistas. E isso é muito bom. E você acompanha esse processo, o seu advogado acompanha, o seu assistente acompanha. E essa é a autonomia que nós temos que ter dos nossos problemas. Nós temos que começar a lidar e resolver. Porque o que não acontece com isso?
Hoje nós temos mais de 70 milhões de processos, né? Então nós deixamos tudo para que um terceiro venha resolver. E é evidente que nós não temos mão de obra para isso, não temos tempo para isso, que cada pessoa precisa. Então, meios alternativos de solução de conflitos vieram para isso e são utilizados, como disse, hein, desde 1824, na primeira Constituição Imperial. Então, o Brasil já fez isso, fez essa história, retomou isso depois em 1996. O Código de Processo Civil reafirmou e a gente está vindo com a modificação do Código Civil também chancelando essas portas, essas formas de solucionar, que é muito bom, significa uma sociedade madura. Que incrível isso. Doutora Carla, e vamos pensar agora numa ressalva, talvez, assim, para a gente colocar também o passo a passo disso. Sim. Chegou na conciliação, entendemos, amadurecidamente, assim, naquele conflito, chegamos naquilo ali e chegamos numa solução. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que aquela solução não foi cumprida. Como que é? Volta para a Câmara Arbitral ou não? Não. O que acontece? Então, a gente tem aqui na nossa, né? Aqui na segunda CCA, nós temos um regimento. Então, no primeiro momento, as partes vão ser convidadas para a abertura desse procedimento para uma audiência de conciliação. Como eu disse, nós temos um percentual aqui de 90%. Olha que maravilha. Sentamos, resolvemos nossos problemas, então, temos um acordo homologado. Bom, pode ser que não seja cumprido. Olha que maravilha, eu já tenho um título executivo na mão. Aí eu tenho que executar no poder estatal, porque aquele procedimento de conhecimento, todo já aconteceu aqui. Eu já tenho um resultado. Esse resultado é título. É um título executivo, que só vai bater lá e falar assim, ó, não foi cumprido. Todo aquele processo, então, você delimita já o poder estatal, onde ele vai resolver? Na conciliação. Mas vamos lá, não conciliamos, precisamos então ter uma arbitragem. Tudo bem, o árbitro vai vir, vai julgar, vai ter uma sentença arbitral. Bom, tem a sentença. Ainda dentro da Câmara de Conciliação. Isso, no procedimento que a gente diz de arbitragem. Tem a sentença. Sentença, ou você cumpre ou não. Se você não cumprir, eu vou lá no Poder Estatal com esse título e digo, olha, ele não cumpriu. Então, a Câmara ela simplesmente vai produzir essa documentação, mas se há uma negativa das partes de cumprimento, eu tenho que bater ao Poder Judiciário. Por isso, essa cooperação. E tem uma coisa boa que eu tenho para te contar. Vamos supor que eu não encontre a pessoa, ou a pessoa aqui no procedimento arbitral, não encontro a pessoa, como é que eu faço? Olha o que o árbitro, juiz arbitral pode fazer. Eu faço uma carta arbitral para o juiz estatal e solicito a ele que utilize lá os meios, que seriam o oficial de justiça, com fé pública, para intimar, para citar uma parte. Numa cooperação mútua, ele manda fazer, chama para o procedimento daqui. Quanto é sério isso? Né? Eu demando a ele um pedido de cooperação. Ele recebe essa chama carta arbitral. Então, não é uma solução alternativa, é uma solução com poder, inclusive legitimada, e a gente tem coadjuvantes nesse momento, poder estatal e a privada, que é arbitral. Doutora Carla, e o que você poderia dizer para as pessoas que ainda, assim, às vezes têm um receio da Câmara Arbitral, né, de achar assim, não, mas o meu caso é diferente, o meu caso deveria ser resolvido. O que você poderia dizer para que essas pessoas sejam mais tranquilas com relação a essa outra opção de solução? Eu acho que hoje a gente tem, os nossos colegas advogados, são os maiores condutores dessa vertente de que a gente pode solucionar. Conhecer o seu cliente, saber o que seu cliente precisa, como solucionar. Aquela ideia de a gente vai levando o processo anos, isso é moroso, isso é difícil, isso traz um desgaste, né? Isso não ajuda. Então, primeiro o advogado conhecer os meios, sabe? O
advogado tem que sentar hoje com você e falar assim, olha, vamos tentar solucionar sem esse receio de que a outra parte é sempre adversa. Existe. Se você for para qualquer processo, tem o seu direito, o direito do outro, e se não chegar no consenso, uma decisão. Então, o advogado que você tenha como seu assessor, pergunte a ele, olha, é possível tratar isso em outro local? Vamos avaliar isto? E aí sim, você tem a limitação da lei que fala, olha, o que é patrimônio disponível, eu posso. O que não é disponível, eu não posso. Mas existem outras, como eu disse, nós temos hoje capacidades diferentes. As pessoas falam assim, mas eu não conheço. Então venha conhecer. O Brasil hoje é o 4º país no mundo que mais utiliza a arbitragem. Ou seja, nós estamos maduros, com sentenças muito bem feitas. E o Poder Judiciário dizendo, essa sentença é boa e ela vai ser cumprida. Sabe? Não tem a nulidade dessa sentença. Por quê? Porque a seriedade do procedimento. Agora, Carla, o que você então orienta? Procure câmeras sérias, né? Existe aí o CONIMA também, que faço parte, que é o Conselho Nacional de Instituição de Mediação de Arbitragem, que tem uma lista lá das câmaras que são ligadas. Ou seja, e que tem mais de 26 anos também no mercado. Ela te diz, ó, essa câmera aqui a gente consegue. Então, saiba com quem você está. Sabe aquela história, vamos no restaurante do fulano? O outro fala, nunca fui. Eu falei, eu acho que é bom. Vamos lá experimentar? Mas converse com seu advogado, fala para ele conhecer, ver esses meios, pessoas que tenham experiência. É isso que diferencia uma boa arbitragem. Incrível. Doutora Carla, muito obrigado por você ter compartilhado tanto conhecimento aqui. Já acabou? Já acabou, mas eu acho que a gente tem que voltar Tava aqui. Tão bom. Mas a gente tem que voltar para conversar um pouco mais, porque eu entendo que isso é assim, é de uma utilidade pública para a população. Sim, não é? Com certeza. E principalmente assim, quando a gente vê a técnica por trás, que não é de qualquer forma que é feito. Não, tem legislação específica, isso. Né? Então, talvez assim, entrar um pouco mais nisso, para que as pessoas conheçam essa forma, seria algo incrível. E vamos deixar, então, um convite para que eles estejam aqui. Vamos deixar, às vezes, umas perguntas. O que eles querem saber da gente, Boa. não é? Vamos ver com o pessoal, o que eles querem saber da gente. Como é que eu poderia utilizar? Como é que eu colocaria essa cláusula, então, lá na minha convenção? Vamos deixar esse gostinho, né, de quero mais? E já vamos fazer assim, vamos falar aqui com a turma, né, se propondo para a gente fazer uma temporada só sobre conciliação. Sim, conciliação, mediação e arbitragem. Perfeito. Tá então, bom? A gente faz esse bate-bola. Com certeza, vai ser incrível. Vai ser uma temporada inteira só falando sobre... Isso, da prática. Do eu dia acho que a dia, vai ser bom. Casos concretos, como que solucionou. Casos para estudar, olha que maravilha. Perfeito. Aí sabe o que a gente deixa com gostinho? Não sei se você vai lembrar, cenas dos próximos capítulos. Lembra disso, da próxima novela? Então a gente deixa isso para vocês. Estou doida para ver o próximo passo. Parabéns, muito obrigada pelo convite. E a todos aí, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, estamos para servir. Muito obrigada. Gente, um forte abraço para vocês. É isso daí. Secovcast, segunda temporada.